A educação financeira é algo muito importante de se fazer, é algo muito óbvio de se fazer, mas muitas pessoas não fazem. Muitas pessoas preferem ficar endividadas, viver no endividamento, fazer mais dívidas do que fazer o óbvio, que é ter educação financeira para ter uma vida extremamente saudável lá no futuro. Então fala pessoal, eu sou o Fidelis aqui do canal Café e Dividendos e hoje vou estar conversando aqui um pouquinho com vocês sobre essa importância de ter educação financeira desde o início, desde o começo. Então fiquem até o final do vídeo, mas antes o gole no café e bora ganhar dividendos. Bom, pessoal, a educação financeira está aí presente para todo mundo, só que a maioria das pessoas não fazem. A maioria das pessoas preferem, como eu falei, ficar endividadas e viver no endividamento do que ter educação financeira. Educação financeira é algo muito fácil de se fazer, mas, por exemplo, se você é uma pessoa que não teve educação financeira, se você nunca ouviu falar sobre educação financeira, se a sua família não deu suporte, se a sua escola não deu suporte, se as pessoas em volta de você não te deu suporte e você começou a viver sua vida e você está endividado, você precisa parar de fazer o que nesse momento? Você precisa cortar gastos. Eu sei que é extremamente difícil cortar gastos, tirar alguma coisa do que você está fazendo, de alguma coisa que você gosta de fazer para você pagar dívidas, por exemplo, porque é muito mais gostoso você sair, você comer, você gastar, você comprar uma roupa, você viajar, do que você parar de fazer essas coisas. Eu sei que fazer o óbvio é muito difícil, mas se você é uma pessoa que está endividada, olhe para os seus gastos, dê uma olhadinha lá nos seus gastos, vê se você não pode cortar alguma coisinha se for para você pagar essas dívidas, porque se você já vive em dívidas, para que você vai continuar criando mais dívidas? Para que você vai continuar aumentando as suas dívidas? Então, isso é o primeiro passo que você tem que fazer, quitar suas dívidas o quanto antes. E quando você quita suas dívidas, que você para de ter dívidas, o importante é se fazer é o quê? Se você não tem dívidas, se você é uma pessoa que não tem dívidas, esse é o primeiro passo que você deve fazer. Mas se você é uma pessoa que tem dívidas, como eu falei, você deve quitar suas dívidas primeiro para depois você fazer esse próximo passo que eu vou falar, que é ter uma reserva de emergência. É muito importante você ter uma reserva de emergência antes de você começar a fazer qualquer coisa que você pensa em fazer. Você tirar dinheiro do que você tem, do que você ganha e colocar em algum lugar que vai fazer esse valor render um pouquinho para você ter uma reserva de emergência. Porque é muito ruim você ser uma pessoa que você vive em dívida, se você vive só para pagar suas contas, se você se você trabalha, ganha seu dinheiro e paga contas, se você viver assim é muito ruim se você viver nesse tempo todo da sua vida. Então, cria uma reserva de emergência, ter uma reserva de emergência vai ser muito boa, porque se acontecer alguma coisa na sua vida, se por exemplo, você tem um carro, quebra o seu carro, se você tem algum gasto, quebra alguma coisa na sua casa, você precisa pagar e você não tem esse dinheiro no momento, então ter uma reserva de emergência é muito bom para você pagar esse gasto, para você não ter dor de cabeça lá na frente, porque se você não tem uma reserva de emergência, você tem que tirar dinheiro da onde você não tem. Você tem que ir lá, como eu falei, criar outra dívida para pagar esses gastos que você está tendo a mais. Então ter uma reserva de emergência é muito bom, uma reserva de emergência é excelente. Aí quando você entende que ter uma reserva de emergência é muito bom, é excelente, aí você começa a poupar mais, você começa a deixar de ter gastos desnecessários. Como eu falei, você para de ir sair para comer toda hora, você para de assistir filme toda hora no Netflix, como eu falei, corta esses Netflix, corta todas essas coisas, você para de comprar roupa o tempo todo, você para de fazer essas coisas, você consegue poupar mais. Porque assim que você poupa, você começa a investir. A hora que você começa a investir, que você começa a ver que o seu dinheiro está trabalhando para você e não você está trabalhando para ter o seu dinheiro, você vai ver a beleza do que vai acontecer lá na frente, lá no futuro. Então, outro passo, depois de ter a reserva de emergência, é começar a investir. Começar a investir é muito bom, porque, como eu falei, você vai ver o seu dinheiro trabalhar para você. Isso é excelente. Quando você coloca o seu dinheiro e você está dormindo e você acorda no dia seguinte para tomar um café, você olha nas notificações do seu celular e tá lá, tal empresa, tal ativo financeiro te pagou dividendos, você recebeu enquanto você estava dormindo. Então, essa é a beleza dos investimentos. Eu sei que no começo vai ser pouco, você vai começar a receber centavos, vai começar a receber lá 50 centavos, 70 centavos. Aí depois isso já começa a mudar, porque quando você começa a investir todos os meses, obviamente, tendo a sua reserva de emergência, aí você começa a investir todos os meses, você vai ver que a sua bola de neve, a sua bola de neve vai começar a girar bastante ao longo dos meses e a cada mês que passa você começa a ganhar mais. Você começa a ganhar 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, R$ 100 até 1.000, 2.000, aí o seu dinheiro está pagando as suas contas, por exemplo. Se você chega a bater aí esse salário mínimo, que está na casa dos 1.000 e pouco aí neste momento, 2.000 e pouco, você começa a pagar as suas contas com o seu próprio dinheiro que você recebe dos seus dividendos. Você pega esse dinheiro que você recebeu e paga as suas contas, paga o seu aluguel no mês. Então aí você vai ter o seu salário, em vez de você ter o seu salário do trabalho que você
ganha, você pode fazer alguma outra coisa, porque você já tem outra fonte de renda. Então, investir é muito importante, é muito bom você ter investimentos que vá gerar renda para você. Não vai pegar seu dinheiro, colocar no tigrinho e achar que dinheiro vem facilmente. Não faça isso. É, não coloque dinheiro em tigrinho, não faça apostas esportivas, porque você vai perder dinheiro, você vai tentar recuperar e você não vai conseguir recuperar depois esse dinheiro que você perdeu. Então, faça investimentos conscientes, porque ganhar dinheiro com investimento não é a curto prazo, é sempre a longo prazo. Por exemplo, se você gosta de investir em Bitcoin e por aí vai, o seu dinheiro que você vai receber, você vai receber esse dinheiro a partir do valorizamento do Bitcoin, que você vai ter o patrimônio, você vai construir o seu patrimônio, só que você vai ter que vender todo esse seu patrimônio depois para ter o lucro em cima desse valorizamento. Então, por isso que eu gosto de fazer investimentos em renda variável, em ações, fundos imobiliários, investimentos no interior com estoques, REITs e ETFs, porque esse dinheiro, esse patrimônio que eu vou ter, sei lá, depois que eu construir um patrimônio de 1 milhão, por exemplo, esse dinheiro eu ainda vou ter, esse patrimônio eu vou ter, sempre ter, porque esse patrimônio vai me pagar dividendos todos os meses. Então eu gosto de receber dividendos em cima do patrimônio que eu estou construindo desde o começo que eu já tenho. Então, ter uma educação financeira é muito importante para lá na frente você viver muito bem. Lá na frente você viver com segurança, com tranquilidade, sem depender, como eu sempre falo aqui, de INSS, porque é complicado. O INSS sempre está tirando dinheiro das pessoas, sempre está roubando as pessoas. Então, ter educação financeira desde o começo. Se você não teve educação financeira, ensine seus filhos, ensine seus amigos, ensine alguém que está precisando aí ter educação financeira, aquela pessoa que está sempre gastando, aquela pessoa que está sempre deitada, não busca ter uma fonte de renda, porque se você está fazendo alguma coisa agora, busque ter uma outra fonte de renda. Busque fazer alguma outra coisa, busque um estudo, busque se aprimorar naquilo que você trabalha, busque um curso para aprimorar esse trabalho que você já tem, ou se você quer mudar, vai estudar alguma coisa, busque um outro curso para você melhorar o quanto você vai ganhar, porque como eu falei, viver de um salário mínimo não é bom. Não é legal você viver apenas no salário mínimo que você está recebendo. Então, se você buscar receber mais, você vai estar conseguindo, como eu falei, se você tem dívidas, cortar essas dívidas para você conseguir poupar mais, você conseguir ter uma reserva de emergência e investir. Então, é muito importante você saber fazer essas coisas, sentar e analisar o dinheiro que você tem, o dinheiro que você ganha. É muito bom para você não ter gastos desnecessários com coisas desnecessárias que não são importantes nesse exato momento. Para lá na frente, quando, por exemplo, se você é uma pessoa que não tem família, quando você for casar, quando você for ter seu filho, quando você estiver construindo sua família, lá na frente você conseguir viver com segurança, você conseguir pagar a escola do seu filho, conseguir dar uma liberdade melhor para sua família lá na frente. Então, como eu sempre falo, a educação financeira é o primeiro passo importante para quem quer viver muito bem futuramente, ainda mais aqui no Brasil, que é complicado viver aqui no Brasil, todo mundo sabe, os governos que passam, seja de um lado, seja do outro, eles são péssimos, eles são horríveis. Nunca o Brasil vai para frente, é difícil a gente ver o Brasil caminhar para frente, ele sempre fica parado ou ele caminha para trás. Então é importantíssimo você saber cuidar do seu dinheiro para você não ter problema no futuro. Então é muito importante você ter educação financeira, isso é importantíssimo demais. Olha, monta uma planilha. Às vezes eu trago planilhas aqui no canal, eu trago planilhas. Talvez eu possa trazer, se vocês quiserem deixar nos comentários, posso trazer uma planilha bem legal que eu tenho para controlar os meus gastos que eu tenho todos os meses, todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, quando eu posso fazer um gasto aqui, um gasto ali. Porque quando eu comecei a poupar, comecei a investir, comecei a ter reserva de emergência, eu comecei a ter liberdade, falar assim, eu posso gastar ali na frente. Porque, por exemplo, aquela pessoa, vou dar um exemplo agora de uma coisa que eu não gosto de fazer, mas muitas pessoas gostam, que é ir na academia. Se você é uma pessoa que gosta de ir na academia, você treina a semana toda. Você treinou a semana toda, a hora que você chega no final de semana, você pode comer alguma coisa diferente, você pode comer um lanche, alguma coisa diferente, porque você já fez a lição de casa a semana inteira com o seu corpo já foi treinado a semana inteira. Então, você chegar no final de semana e conseguir comer alguma coisa diferente, você pode fazer isso, porque seu corpo já foi treinado a semana inteira. Então isso acontece com a vida também. Se você trabalhou, se você conseguiu guardar, se você conseguiu poupar, se você conseguiu fazer direitinho o seu dinheiro render a semana inteira, no final de semana você consegue fazer uma coisa diferente, você consegue fazer uma viagem, você consegue comprar uma coisa diferente, você consegue, sei lá, ir no cinema, você consegue ir num restaurante diferente sem ter dor de cabeça nenhuma, porque você já fez a lição de casa a semana inteira. Então, sentar e ver as coisas que você pode fazer, que você pode gastar, é muito importante. Não saia gastando cartão de crédito endoidado, você não tem dinheiro para gastar agora, vai gastar no cartão de crédito para pensar lá na frente se você vai conseguir pagar ou não. Pare de fazer isso. Viva agora corretamente para lá na frente você conseguir viver com mais tranquilidade ainda. Faça sempre as lições de casa.
sempre faça as coisas direitinho, senta, conversa, se você vive com alguém, se você divide a vida com alguém, senta e conversa, eu ganho tanto, você ganha tanto, junto a gente ganha X, e vamos fazer isso daí virar uma coisa boa pra gente agora e lá no futuro também. Vamos juntar, sentar e conversar e ter uma educação financeira boa. Como eu falei, reserva de emergência é importante, investir em coisas boas é importante. Eu sempre trago vídeos aqui no canal de investimentos bons, de investimentos legais, de investimentos interessantes, mas investimento eu sempre falo, é para longo prazo. Investir na bolsa de valores não é para agora, é para que 10, 15, 20, 30 anos ali mais ou menos, depende do seu objetivo final, das suas metas, quais metas você tem para bater, quais objetivos que você tem que alcançar. Então, isso tudo depende da estratégia, do seu perfil de investidor, das suas coisas que você quer para a sua vida futuramente. Mas eu falo, investimento não é a curto prazo, investimento é a longo prazo. Investimento é uma coisa chata de se fazer, mas é uma coisa muito boa que acontece aí na vida de todo mundo que gosta de investir. Lá na frente, os resultados são extraordinários. Os juros compostos que acontecem na vida de quem investe é muito boa. Essa forma dos juros compostos é excelente, esse efeito bola de neve é muito bom. E como eu falei, se você tiver educação financeira agora, lá na frente você vai conseguir viver com o luxo que você quer viver. Porque se você está vivendo esse luxo agora, sem ter dinheiro nenhum, agora, lá na frente você também não vai ter. Então, peraí, pessoal. Então, o que eu sempre falo, saia das dívidas primeiro, saia das dívidas, corte as dívidas que você tem, pague as dívidas, quita as dívidas, faça a reserva de emergência, comece a poupar, sei lá, nem que se for 20, 30, 40, 50 reais, você já consegue investir em excelentes empresas na bolsa de valores, seja ações, seja fundos imobiliários, excelentes com 10, 20, 30, 40 reais. Então você consegue começar com pouco. Investir na bolsa de valores, você não precisa ser rico para fazer isso. Você consegue enriquecer na bolsa de valores lá na frente. Mas no começo você não precisa ser rico para investir nessas empresas, e são empresas boas. Como, por exemplo, Banco do Brasil, Vale, e por aí vai, Itaúsa, Semig, ou fundos imobiliários como MXRF11, HGLG11, BTLG11, XPML11 e por aí vai. Tem diversos ativos financeiros excelentes, muito bons e tem aí preços acessíveis para todo mundo. Então, educação financeira é o mais importante. Olhe a sua planilha, se você já tem planilha, vê o que você pode fazer e cortar gastos. Eu sei que é muito difícil você cortar gastos do que você gastar mais. Viva um degrau abaixo do que você tem. Se você ganha X, viva um degrau abaixo desse X que você ganha. Não viva um degrau acima do que você ganha, porque é impossível você gastar mais do que você tem. Como que você vai gastar mais dinheiro do que você ganha? Isso aí é impossível de se fazer, né? Porque aí as contas não fecham. Se você ganha 2.000, você gasta 3.000, as contas não vão fechar. Então, se você ganha 2.000, viva um degrau abaixo e gaste menos. Por isso que eu falo, viva o agora bem para você viver melhor lá na frente futuramente, sempre vivendo um degrau abaixo daquilo que você tem. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, um vídeo sobre educação financeira que é muito importante, ter essa conversa é muito importante, porque eu não tive essa conversa no começo, as pessoas não me ensinavam educação financeira, eu tive que aprender isso aí na prática, cortei muita coisa que eu gostava de fazer, gostava de sair, gostava de comer em outro lugar, gostava de ir em tal lugar diferente, mas parei de fazer isso, porque isso daqui não me agrega nada no começo, não me agrega nada agora. Então, se eu cortar agora, lá na frente eu posso viver isso, lá na frente eu posso ter o dinheiro para ir, sair, comer e gastar em outros lugares, viajar e por aí vai. Nesse momento eu não preciso agora. Nesse momento eu estou em fase de estudos, de estudar, de para lá, para depois que eu sair da faculdade, eu entrar na empresa que eu quero entrar, na empresa que eu quero trabalhar, para ter a minha carreira, aí sim lá na frente eu começar a fazer essas coisas que neste momento não me agregam em coisa nenhuma. Eu consigo fazer as coisas que eu gosto de fazer aqui em casa, eu não preciso sair para fazer. Lógico, uma hora ou outra eu estou num relacionamento, final de semana, todo final de semana eu saio com ela. Então é isso que eu falei. Durante a semana eu faço a lição de casa, para no final de semana eu ir lá e comer alguma coisinha diferente com a minha namorada que eu tenho agora. Então é isso que eu falo. Educação financeira é muito importante, educação financeira é muito bom e vocês não vão se arrepender lá na frente. Eu tenho certeza disso, que eu sou uma pessoa que não vai se arrepender lá na frente, vou ter uma vida bem confortável e não depender do INSS na minha aposentadoria. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês, um vídeo bem legal, um vídeo bem diferente, só para a gente ter essa conversa um pouquinho aqui, para abrir a mente de vocês aí, para vocês terem uma visão diferente sobre educação financeira. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises para quem quiser ver. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, ative as notificações, compartilhe o vídeo para mais pessoas, para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café de Dentro não cresça cada vez mais e mais. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!